Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo, não de atualização, mas um vídeo mais para a gente dar uma debatida sobre o grupo do São Paulo. Eu falei ontem no vídeo que eu soltei do James Rodrigues, que eu iria trazer um vídeo hoje para a gente debater mesmo sobre a situação do São Paulo no Campeonato Paulista, né? Eu sei que tem muita gente querendo que o James jogue, mas muito provavelmente ele só vai jogar na parte do mata-mata, né? Ele não vai jogar nessa fase classificatória. Não sei ainda como vai funcionar, as notícias ainda estão saindo aos poucos. Parece que nós vamos ter alguns retornos para o jogo contra o Guarani, mas isso depois talvez eu traga quando tiver certinho a informação, porque até agora é só especulação. Quando tiver certinho as informações, eu trago para vocês em forma de shorts, só para atualizar mesmo quem que vai retornar e quem que vai estar à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo contra o Guarani. Lembrando que a gente vai jogar fora, a gente não joga no Morumbi e o jogo vai ser no domingo, se não me engano, tá? Vai ser no domingo ou no sábado, eu não sei. Enfim, já pra gente iniciar, a gente vai começar falando do São Paulo, dos adversários do São Paulo até a última rodada, né, dessa fase classificatória. E aí eu vou deixar aqui pra vocês do ladinho aqui a tabela do grupo do São Paulo, né, como que tá, e conforme a gente for falando, eu vou atualizando aqui pra vocês, a gente vai debatendo jogo a jogo, só pra gente dar uma dissecada nisso aí mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. O São Paulo jogou a última rodada do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, né, que foi toda aquela questão daquele jogo pífio que o São Paulo fez, e aí empatou com o Bragantino em 2-2, lembrando que era o time reserva do Bragantino, tá? Mas vamos lá. O São Paulo atualmente está no grupo D do Campeonato Paulista, que é liderado pelo Novo Horizontino, que tem 15 pontos. O São Bernardo tem 15 pontos também. E o São Paulo em terceiro lugar, que está com 14 pontos. E em último, né, na lanterna do grupo, o Botafogo de Ribeirão. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos, porque quando teve a rodada do Campeonato Paulista, que o São Paulo deveria enfrentar a Inter de Limeira, o São Paulo estava jogando a decisão da Supercopa. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nos próximos jogos do São Paulo. No domingo, às 6 horas da tarde, a gente vai enfrentar o Guarani, tá? E é o seguinte, gente, o Guarani não vem bem, tá? O Guarani não está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. O Guarani tem 5 pontos, ele atualmente está no grupo B, ele tem 5 pontos e ele tem, de sequência, né? Ele tem 3 derrotas em sequência. Então, nas últimas partidas, nas últimas 5 partidas do Guarani, ele tem 4 derrotas e 1 empate, ou seja, nas últimas 5 partidas o Guarani não teve nenhuma vitória, tá? Então ele teve 4 derrotas e 1 empate. O São Paulo, dos últimos 5 jogos, né, que disputou, o São Paulo tem 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias, tá? O empate aqui é contra o Bragantino, as 2 derrotas são contra Ponte Preta e Santos e as 2 vitórias que a gente viu. Então, assim, o Guarani, ele não tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. Parece que tá se envolvendo aí em algumas polêmicas, tem alguns atletas envolvidos em polêmicas, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto. Eu não sei se esses atletas, até que ponto eles são importantes para o time do Guarani, mas é um time que tá numa situação caótica no Campeonato Paulista, tem apenas 5 pontos no grupo B atualmente. E obviamente que mesmo jogando fora de casa, mesmo com todo o contexto, a gente espera que o São Paulo consiga realizar, né, consiga trazer os 3 pontos aqui pro Morumbi e torcer para que os outros times não pontuem, né? Porque o São Paulo vai enfrentar o Guarani e na mesma rodada o Novo Horizontino enfrenta o Água Santa em casa. E o São Bernardo enfrenta o Santos, que é o jogo que eles vão disputar aqui no Morumbi, né? Já tá com a venda de ingressos, tudo bonitinho. Enfim, eu acho, tá? Meu palpite aqui para essa próxima rodada. Eu acho que o São Paulo ganha do Guarani, tá? Eu acho que ganha lá, não é possível que não vá ganhar, mas eu acho que ganha do Guarani. Eu acho que o Novo Horizontino ganha do Água Santa, mas vai ser um jogo muito difícil,
Vale ressaltar que o Novo Horizontino perdeu um jogador muito importante, que é o Rômulo, né, que vinha fazendo um grande campeonato paulista e foi pro Palmeiras. Então eu acho que ganha, mas vai ser um jogo muito difícil. Eu apostaria talvez numa vitória ou em um empate, tá? Mas acho que derrota ele não perde pro Água Santa, não. Já o São Bernardo é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que vem desempenhando um bom futebol, mas o Santos também, e o Santos acho que perdeu a liderança geral, não sei, pro Palmeiras, então acho que eles vão jogar para ter a melhor campanha, então acredito em vitória do Santos, tá? Então aqui a gente já iria, o São Paulo tem 14 pontos, o São Paulo iria para 17 pontos e conseguiria ocupar a segunda colocação, tomando o lugar do São Bernardo, porque eu acho que o Novo Horizontino ganha. E aí, depois desse jogo, depois dessa rodada, o São Paulo vai enfrentar a Inter de Limeira fora de casa. O São Paulo tem 2 jogos fora de casa em sequência. São Paulo vai enfrentar a Inter de Limeira no dia 28 de fevereiro, né, numa quarta-feira, dia 28 de fevereiro, às 9h35 da noite. Se a gente analisar, aqui vai ser o jogo em atraso do São Paulo, né? Se a gente analisar esse adversário, vai ser um adversário mais complicado, tá? Dos últimos 5 jogos da Inter de Limeira, ela perdeu apenas um jogo, ela teve apenas uma derrota, o resto foi tudo vitória. Então, desses últimos 5 jogos, eles têm 4 vitórias e 1 derrota, e já o São Paulo, vocês já sabem, porque eu já falei qual que é a sequência, né? Então, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, e se a gente olhar aqui o grupo do São Paulo, se a gente olhar, o São Bernardo vai enfrentar o Água Santa e o Novo Horizontino vai enfrentar a Ponte Preta, tá? Então, dessa rodada, eu não consigo cravar para vocês que o São Paulo vai conseguir um bom resultado contra a Inter de Limeira. Claro que a gente espera, né? Porque tem gente aí que é o rei da matemática, que tá dizendo que o São Paulo tem que ganhar os jogos restantes e não pode, e os outros não podem vencer, né? No caso, uma combinação de resultados. Mas não acho que talvez a gente consiga trazer os 3 pontos contra a Inter de Limeira. É um time cascudo, é um time chato de se jogar, então vai ser bem difícil. O Novo Horizontino contra a Ponte Preta. A Ponte Preta tá tendo aí vamos dizer, uns lampejos de bom futebol, mas não acho que leva, eu acho que o Novo Horizontino ganha. E o São Bernardo com o Água Santa, acho que aqui talvez vai ter um pouquinho de dificuldade para jogar, mesmo jogando em casa, mas o Água Santa tem sido um time que tem dado trabalho, né? Então, não sei, eu apostaria em vitória do São Bernardo, tá? Ou vitória ou empate. Depois a gente pega o Palmeiras, né? Em casa, no domingo, 3 de março, a gente pega o Palmeiras. O Palmeiras no campeonato vem de... Aqui tá bem mesclado, tá? 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Tá bem equilibrado, lembrando que agora tem a volta do Endrick, né? Gustavo Gomes parece que se machucou, então não sei se ele vai estar à disposição para o jogo contra o São Paulo. A gente não sabe, mas o São Paulo pega o Palmeiras. E aí, o Novo Horizontino encerra a participação contra a Portuguesa, vitória certa, tá, do Novo Horizontino. E o São Bernardo encerra contra o Mirassol. Aí aqui eu acho que vai ter um pouquinho de trabalho contra o Mirassol, tá? O Mirassol é uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, tá? O Mirassol tá no grupo C, que é o grupo do Corinthians, tá com 14 pontos, então é uma equipe que vem fazendo um bom campeonato e acho que vai dar trabalho sim pro São Bernardo. E o São Paulo encerra a participação contra o Ituano, fora de casa. Esse aqui é um jogo que eu acho que é vitória do São Paulo, tá? Se eu pudesse apostar, eu apostaria em vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai ganhar. O que dá pra perceber desse grupo do São Paulo aqui, né? Esse grupo tão complicado do São Paulo, que infelizmente caíram bons times, né? Times que estão fazendo um bom campeonato. E a gente vê uma discrepância absurda nos grupos, por exemplo, no grupo do Santos. O Santos é líder com sobra do grupo. Os outros que estão abaixo não fazem nem cosquinha no time do Santos.
Então, a gente pegou um grupo de fato muito difícil. Eu acho que o São Paulo acabou se colocando nessa situação, né? Porque não ganhou jogos que eram extremamente fáceis de ganhar contra times que não vinham bem no campeonato, né? O Bragantino tava com o time reserva, era uma puta de uma oportunidade do São Paulo vencer. O Santos não fez um bom jogo contra a gente no Morumbi, teve toda aquela questão de polêmica, mas não desempenhou um bom futebol contra a gente, então dava pra ter vencido, a gente tava em casa. E a Ponte Preta, né, obviamente, foi um jogo extremamente abaixo do São Paulo, foi um jogo que o São Paulo não desempenhou nada de futebol e abriu, né, a sequência de jogos ruins, porque depois do jogo contra a Ponte Preta, que nós estamos somando partidas ruins, né, e a gente só conseguiu um mísero pontinho contra o Bragantino, a equipe reserva, né, do Bragantino jogando em casa. Então o São Paulo se colocou nessa situação de talvez não se classificar, né, não avançar de fase, porque isso é uma possibilidade muito clara, pelo menos para mim, é uma possibilidade muito clara e é algo que realmente pode acontecer, tá? Ai, Johanna, você tá gorando. Ai, Johanna, não, gente, eu não tô gorando, eu não tô torcendo contra, eu tô trazendo os fatos. O que a gente tem hoje são os fatos. Então, para iniciar, o São Paulo precisa ganhar os jogos que tem. Acho que o jogo mais difícil que a gente vai ter aqui nessa sequência de 4 jogos, os times que estão concorrendo com a gente, eles têm 3 jogos apenas, mas como o São Paulo tem um jogo a menos, então a gente tem 4 jogos para disputar. Dos jogos que tem aqui, eu acho que os mais difíceis, assim, que nós vamos ter é contra a Inter de Limeira e contra o Palmeiras, só. Contra o Guarani, pra mim, tem que ser vitória, tá? Vitória na certa, não pode ser empate, não pode ser derrota, é vitória. E contra o Ituano, que também é um dos piores do campeonato, assim, joga um futebol desastroso, é vitória. Então aqui seriam 6 pontos. Se conseguir arrancar um empate contra a Inter de Limeira e talvez ganhar do Palmeiras em casa, porque tá jogando em casa, com a torcida, enfim, com o retorno de alguns atletas, acredito que até lá o Lucas já vai ter retornado, então a gente vai ter retorno de Igor Vinícius, de Moreira, de Lucas. Talvez com esses jogadores recuperados a gente consiga vencer os jogos, né? Então, se arrancar um empate, uma vitória contra a Inter de Limeira, vai ser interessante, uma vitória contra o Palmeiras. Então, assim, eu não apostaria em vitória, assim, em todos os jogos, tá? Eu acho que isso não vai existir. Mas eu vejo que é uma situação muito equilibrada para os 3 times, tanto para o São Paulo, quanto para o Novo Horizontino, quanto para o São Bernardo. Porque se a gente olhar, o Novo Horizontino tem o Água Santa tá bem equilibrado, tem 3 vitórias, um empate, uma derrota, então é um time que tá bem equilibrado no campeonato, né? Depois tem a Ponte Preta, que é um time que tá voltando, né? Tá tendo aquele suspiro, aquele lampejo, então pode ser que a Ponte Preta tire pontos do Novo Horizontino, tá? Eles vão jogar em casa, a Ponte Preta. A Ponte Preta tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? E fecha contra a Portuguesa, e nesse caso eu acho que é a vitória do Novo Horizontino mesmo. Já no caso do São Bernardo tem o Santos, acredito que o Santos vai conseguir tirar pontos aí do São Bernardo, né? Acredito que isso é possível, porque o Santos vai querer a liderança geral, então eu espero que seja um jogo equilibrado e que consiga tirar pontos do São Bernardo. Depois tem o Água Santa, né? Que também vai ser um jogo difícil para o São Bernardo. Acho que é capaz de conseguir tirar pontos aí o Água Santa. E o Mirassol também. Então o São Bernardo tem uma sequência um pouquinho chata de jogar. O Novo Horizontino talvez é o que tem a sequência mais tranquila de se jogar, né? E o São Paulo tem 2 jogos difíceis e 2 jogos que eu considero extremamente fáceis, né? Guarani não é desmerecendo, gente, pelo amor de Deus. Mas pelo que vem apresentando essas equipes no Campeonato Paulista. Então, acho que o São Paulo tem 2 jogos difíceis e 2 jogos fáceis. Então, acima de tudo, é fazer a sua parte, né? Fazer o que é necessário, o que é possível ali. Jogar futebol, né? Principalmente se a gente conseguir inscrever o Rames. Vamos ver aí, né, qual vai ser o futebol dele, porque dizem que ele tá treinando bem, então não tem como saber, mas vamos ver.
Então, assim, possibilidade de classificação, os 3 times têm, tá? Isso tá muito em aberto. Se a gente for fazer uma simulação de ganha e perde ponto, dá pra gente saber mais ou menos. Mas pra mim, o São Paulo tem 2 jogos fáceis e 2 jogos difíceis. Então, pra começar com tudo, tem que jogar bola, né? Porque se apresentar de coração, gente, não tô agorando, não tô querendo mal, não tô querendo nada. Se entrar com futebol, que tava entrando nos últimos jogos, para as próximas partidas, é 0 chance do São Paulo se classificar, tá? 0. Porque era o que eu falei, o São Paulo é um cemitério de jogadas, é um Deus nos acuda. Vamos ver como vai ser depois dessa semana de preparação que o Carpini tá tendo, né? Para o retorno de jogadores, não sei como esses jogadores vão retornar de lesão, então é muito pé no chão e eu só sei disso. Se entrar para jogar com futebol que estava jogando as últimas partidas, eu tenho quase certeza que o São Paulo não classifica para a próxima fase. Agora, se entrar para jogar futebol que jogou no início da temporada, que jogou na Supercopa, um futebol consciente, um futebol bola no chão, de troca de passes, de calmaria, aí total possibilidade de se classificar. Porque a gente tá falando num grupo em que tem 2 adversários que atualmente estão desempenhando, estão performando melhor do que o São Paulo. E isso não é desmerecer, é a realidade. Atualmente, se você pegar os 3 últimos jogos do São Paulo, os 3 últimos jogos do Novo Horizontino e do São Bernardo, o São Paulo é o que está performando ali o pior futebol dentre eles. Mas, claro que tudo pode mudar, né? Basicamente é isso, gente. Se tiver mais alguma atualização sobre o jogador retornando de lesão ou o Rames ficar apto para jogar o Campeonato Paulista, eu trago para vocês em forma de shorts, porque aí fica mais rápido de trazer as informações. Vou tentar trazer um pós-jogo na roxinha no domingo, antes do jogo. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir, tá? Minha vida tá uma loucura. Eu estou correndo porque eu tenho que fazer TCC, eu tenho estágio da faculdade, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas mesmo assim eu venho aqui porque eu amo gravar conteúdo para vocês e isso não vai deixar de existir de maneira nenhuma, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo jogo. Lembrando, a gente joga contra o Guarani no domingo, às 6 horas da tarde, com transmissão da Record TV. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, vou deixar a rede social da Roxinha também aqui embaixo, que é por onde eu faço live, quando eu entro online lá, tá? Pra vocês me acompanharem. Então, se inscrevam no meu canal, divulguem pros seus amigos, mandem lá pros seus amigos, no grupo de WhatsApp, nas redes sociais. Comentem bastante aqui embaixo, eu adoro essa interação de vocês. Eu não consigo responder todo mundo, porque ultimamente muita gente tem comentado nos meus vídeos, mas sempre que eu vejo algum comentário que sobe nas notificações, algum comentário, eu sempre corro pra responder, tá bom? É isso, gente. Um beijaço pra vocês, um excelente fim de... Que dia é hoje? Hoje é quarta, né? Um excelente fim de quarta-feira e até o próximo vídeo.